Salve galera, sou o Thiago Diniz, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever. Além de deixar o seu like, deixar seu comentário, deixar o seu feedback, nesse vídeo. É muito importante para me ajudar a crescer o canal, a pôr o conteúdo para vocês. Não deixe de se inscrever também no canal do Telegram, o link vai estar aqui na descrição. E como você vem acompanhando, a série de resenhas que eu tenho feito é na verdade de um livro só, que é o Código de Honra, que é esse livro aqui, o Código de Honra do apóstolo Rinaldo Seixas, da Igreja Bola de Neve. A gente tem feito essa resenha aí já faz um tempo, estamos hoje no capítulo 10, que fala de lealdade e fidelidade. Antes da gente entrar nesse capítulo, eu queria falar para você também que eu vou deixar o link na descrição do livro lá na Amazon. Se você quiser comprar, você pode comprar pela Amazon. É um livro que compensa você ter na sua biblioteca, sempre tá revendo aí os conceitos que aqui vão deixar para você. São virtudes que faz você refletir sobre a tua vida cristã e eu recomendo essa leitura. Então vamos lá, capítulo 10, lealdade e fidelidade. Provérbios capítulo 25, versículo 19, fala assim: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. A lealdade e a fidelidade são projetos de Deus para a vida cristã, para a igreja, e tem que ser cumprido com seriedade. Sem a lealdade e sem fidelidade, a igreja de Cristo ela fica comprometida. Mas por quê? Porque hoje, se você for analisar o crédito da igreja, o crédito dos cristãos, ele está muito baixo, no mercado, se você parar para essa analogia. Por quê? Porque as atitudes cristãs que muitas pessoas que se dizem cristã, não têm sido necessariamente cristã. As atitudes das pessoas que se dizem cristã não estão condizentes com aquilo que elas pregam ser. Elas pregam uma coisa e são outra. E isso faz com que a igreja em si, como corpo de Cristo, fique mal falada, os cristãos em si fiquem mal falados. Fica aquela história de que todo pastor é ladrão, todo cristão é isso, toda a igreja é aquilo, mas não, são determinadas pessoas ou determinados locais que distorcem a palavra de Deus para benefício próprio, e aí as pessoas generalizam para tudo. E por que isso acontece? Porque falta fidelidade e falta lealdade, acima de tudo, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A fidelidade é quem é fiel, quem é confiável. E se você for puxar a origem da palavra fidelidade, ela vem de fé. Olha o que diz em 2 Timóteo 2,17. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode se contradizer naquilo que ele disse. Isso está falando do nosso Senhor. Ainda que nós sejamos infiéis a ele é fiel a nós. Nós precisamos retribuir essa fidelidade a ele com o nosso coração, com a nossa vida. Ele sempre vai ser fiel. E isso não é porque eu sou bonzinho, ou porque eu cumpro a palavra, ou porque isso, ou porque aquilo. Não, é porque é característica dele, não depende de nós. E a lealdade, ela é o adjetivo, ela é o propósito da fidelidade. É onde nós vemos uma relação entre algo a ser realizado com a pessoa que vai realizar e aquele que está ajudando aquela realização. Eu sou leal, acima de tudo, ao Senhor Jesus, mas eu tenho liderança. Então eu sou leal a essa liderança porque nós estamos na mesma visão. Estando numa mesma visão, nós conseguimos prosseguir nesse objetivo, qual seja o objetivo estabelecido. A lealdade, ela se baseia no amor, é a virtude da fidelidade. Não tem como eu ser fiel e ser desleal, e não tem como eu ser leal e ser infiel. A lealdade, ela é algo muito mais profundo, porque é como uma aliança sem contrato. É como eu confiar naquela pessoa 100%, sem esperar nada em troca. Eu confio nela, eu sou leal a ela, eu acredito nela, eu conheço o caráter dela. E isso do caráter é muito importante, porque não basta nós termos dons, não basta nós termos boas obras, nós temos que ter caráter. O nosso inimigo, ele sabe que uma pessoa dividida, uma igreja dividida, um meio dividido não vai prosperar.
Então ele vem causar o quê? Essa divisão, essa deslealdade, essa infidelidade entre os próprios cristãos, entre as próprias pessoas do meio cristão, entre aqueles que estão próximos. Para quê? Para que ele consiga dispersar as pessoas do propósito ou do objetivo principal, para que então ele toque o terror. Então é um pesadelo para um líder ou para uma igreja ver a deslealdade e infidelidade, porque ele sabe que ali tem uma obra do inimigo para que ele seja derrubado, e para que esse líder seja derrubado, para que essa igreja seja mal falada. Esse é o intuito de Satanás, esse é o intuito do inimigo. Então é um pesadelo para um líder ver que os seus liderados, ou ver aqueles que estão próximos deles, não são leais a ele, ou são infiéis a ele. Na frente dele é tudo bem, tudo ok, mas pelas costas esfaqueiam. Nós não podemos ser assim. Você tem um líder, você não concorda com ele, você tem uma infinidade de outras denominações que você pode seguir, uma infinidade de outros líderes que você possa seguir. Mas não seja infiel, não seja desleal ao seu líder. Seja leal a ele. Se você tem um problema com ele, chega com ele na mesa dele, expõe o problema, abre o seu coração, resolva seus problemas, ao invés de ficar falando mal de alguém pelas costas. Isso é deslealdade, não só no meio cristão, mas é deslealdade para todo mundo. Se você tem um problema com alguém, é muito mais digno você chegar e resolver o seu problema com essa pessoa do que ficar falando dela pelas costas. Jesus, ele como líder, ele viu toda a deslealdade que ele sofreu, a infidelidade de pessoas, e mesmo assim ele não desistiu. Então, se você é um líder e está ouvindo essa palavra, se você tem visto deslealdade ou infidelidade com os seus liderados, não desista. Se você está de acordo com a palavra de Deus, está seguindo o propósito que Deus colocou no seu coração, você tem que permanecer. A deslealdade, ela vai gerar contenda, ela vai gerar problema, ela vai gerar dor de cabeça, mas a permanência em Cristo é o que vai fazer o fruto dar certo, vai fazer a obra frutificar. Então, permaneça. Nós temos que aprender a amar como Cristo amou. O amor, ele gera uma confiança, e a confiança gera aproximação. Por isso que quando eu sou próximo de alguém, no sentido de líder e liderado, aquela proximidade, ela vai gerar em si uma confiança, um amor àquela pessoa. É claro que o líder, ele precisa estar sempre alinhado com o objetivo e o propósito de Deus. Ele está alinhado com aquilo que Deus colocou no coração dele, acima de tudo com a palavra de Deus. A crise que a deslealdade gera, como nós estamos vendo, é muito maior do que você pensa. É muito grande a quebra da obra que a deslealdade causa. A pressão da crise muitas vezes revela aquilo que está dentro do coração do homem. E aí que a gente vai ver se o homem é fiel e leal ou não. Nós precisamos entender alguns princípios da lealdade. Por exemplo, um princípio da lealdade, a convicção plena. Como eu vou ser leal a alguém que eu não confio? Como eu vou ser leal a alguém? Como eu vou dizer que alguém é meu amigo se eu não confio naquela pessoa? Hoje a fofoca, ela se espalha de uma maneira muito grande. Ela se espalha principalmente, infelizmente, na igreja. E nós precisamos entender o seguinte: isso não é parte com Deus. Se eu confio em alguém, se eu sou leal a alguém vai chegar para falar mal de mim, dessa pessoa, e eu vou rebater ela na hora. Depois eu vou ver se é verdade ou não. Mas eu confio naquela pessoa. Então primeiro eu defendo, depois eu tiro a limpo. Se eu precisar me retratar por ter defendido, eu me retrato. Mas a lealdade, ela tem que ter uma convicção plena de confiança. Se não tiver isso, a sua lealdade já está prejudicada. É necessário que sempre esteja claro as coisas entre o líder e o liderado. O coração aberto dos dois, não só do liderado para o líder, mas também do líder para o liderado. Precisa ter essa claridade, esse coração aberto entre os dois, para que haja essa confiança, essa convicção plena que os dois são amigos, os dois estão juntos no mesmo propósito. Se um dos dois não tem esse sentimento, a lealdade está prejudicada. Então o primeiro ponto é a convicção plena da confiança. O segundo ponto é o julgamento ponderado, é justamente isso. Alguém chegar e falar assim: você viu que tal líder fez, você viu que tal pessoa fez? Mas espera aí, o que aconteceu? Eu não conheço ele dessa forma. Ele é um homem de Deus. Eu conheço ele de outra forma. A gente precisa tirar isso aí limpo. E não julgar, ou logo bater o martelo, ou logo entrar nessa roda de escarnecedor, ou logo entrar nessa fofoca. Primeiro vai lá, abre o seu coração, esclarece as coisas e depois vê a atitude a ser tomada.
se você tiver certo ou não, se o líder tiver certo ou não, quem tiver errado ou quem tiver certo no primeiro momento, não vai importar. O que importa é confiar. Você chegou depois lá, tirou a limpo, e a pessoa realmente está errada, aí sim você confronta ela, mas sem emitir um julgamento antes de esclarecer as coisas. Até porque muitas vezes a gente sabe que a fofoca, ela distribui a informação totalmente distorcida. Se você julga uma pessoa antes de esclarecer as coisas, você está cometendo um julgamento que não é ponderado. Você está julgando aquela pessoa antes de saber se aquilo é um fato ou não. É isso que eu quero dizer, que primeiro a gente tem que confiar e depois a gente tem que tirar limpo. Não me entendam mal, eu não estou falando para você ser conivente com o erro da pessoa. Eu estou falando para você esclarecer os fatos antes de sair por aí falando mal da pessoa. O terceiro ponto é a transparência. É aquilo que a gente vem conversando. Não tem como eu confiar numa pessoa se ela não é transparente comigo. Se não tem confiança, não tem lealdade. E tudo isso vai gerar uma submissão, que é um outro ponto da lealdade. É claro que a submissão, ela tem que estar alinhada sempre com a submissão a Cristo e a palavra de Deus. Mas sim, nós devemos ser submissos aos nossos líderes, nós devemos ser submissos a uma visão. A lealdade, ela é valorosa porque ela teme a verdade. Ela sempre vai temer a verdade, ela denuncia a deslealdade. Um liderado submisso, uma pessoa submissa a outra, ela vai denunciar essa deslealdade quando ela não acontece. E acima de tudo, a lealdade com a palavra de Deus, a submissão à palavra de Deus. Então se eu vejo alguém que não está sendo leal à palavra de Deus, necessariamente, eu tenho que chegar com ela e conversar. Mas isso não exige de mim uma lealdade. Nós precisamos estar leais acima de tudo, submissos acima de tudo à palavra de Deus. Um ponto que a gente tem que tomar cuidado nisso é porque muitas vezes a gente vê alguma coisa de errado e fica omisso. E eu não estou falando para não ser omisso e chegar lá no Facebook ou no Twitter, ou seja lá onde for, e jogar tudo lá e pronto. Não, você tem que chegar na pessoa, tem que chegar nessa pessoa que está envolvida e esclarecer as coisas, tirar as coisas da limpa. Isso é ser leal. Acho que o ponto principal desse capítulo é você sempre estar com as coisas esclarecidas entre as pessoas, Você e o seu líder, ou se você é líder com o seu liderado, sempre ter o coração aberto entre vocês, as coisas claras entre vocês. Nada omitido, nada no escuro. As emoções, elas vão nos enganar. A gente precisa ter a base divina, a base bíblica para todas as coisas, inclusive para lealdade. E é bom a gente lembrar que a lealdade, ela vai fazer com que muitas vezes a gente perca algum relacionamento. Porque se eu sou leal a alguém, eu não consigo ser leal a todo mundo. Isso é um fato muito importante. A lealdade, ela vai sim fazer com que a gente perca algum relacionamento. É básico isso quando a gente se converte. Muitas vezes a gente já ouve muitos testemunhos de pessoas que se converteram ao cristianismo e as pessoas que eram amigas antes dessa pessoa se converter deixaram a amizade de lado, porque ela escolheu se tornar leal a Cristo. Exige de nós uma convicção de confiança, uma convicção plena da confiança, amor, fidelidade. A lealdade é algo muito profundo, A honra é algo muito profundo no meio cristão. É muito profundo na vida cristã. E nós precisamos entender esse conceito. Isso aqui é só uma pincelada do que é lealdade, mas o conceito é muito profundo. Busque algum conhecimento, busque entender mais sobre a lealdade, a fidelidade que Deus tem a nós e nós devemos ter com Ele. E a deslealdade, olha para você entender o que a deslealdade vai causar quando ela existe no meio de um grupo, no meio de um ministério, no meio de uma igreja. Vai criar espíritos independentes, a pessoa não consegue ser submissa a uma visão, não consegue ser submissa a uma direção. Se a gente falar para fazer A, ela sempre vai fazer B. Vai partir para ofensa, ela vai se sentir sempre ofendida, um espírito de autocomiseração, tudo com ela é tudo para atingir aquela pessoa. Ela vai virar uma pessoa crítica, uma pessoa passiva. Ou a deslealdade, ela é política, O cara aqui, ele quer agradar aquele grupo, então ele se faz como aquele grupo, aí ele dá as costas para ali. Aí ele vai para aquele outro grupo de pessoas e ali ele se molda aquele grupo de pessoas. Então, isso gera uma pessoa política, comumente conhecida, quer se dar bem com todo mundo, que quer ser amigo de todo mundo, quando na realidade a gente sabe que não funciona
dessa forma. É um espírito de engano. E isso tudo vai matar espiritualmente você ou aquele que está sendo desleal. Então entenda a lealdade como um princípio básico da vida cristã. Se você ficou com alguma dúvida, deixa no comentário para a gente poder tirar a sua dúvida, para a gente crescer em graça e em conhecimento juntos. E não se esqueça que no Telegram, no canal que eu vou deixar aqui na descrição, tem o meu Telegram privado que você pode conversar comigo. Deus abençoe, espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido o princípio da lealdade. Em nome de Jesus.